Boa noite, graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus? Nós acabamos de falar sobre que nós somos livres através do que Ele fez por nós. Amém? E através do que Jesus fez por nós, nós somos livres para nos achegar ao Pai, como nós cantamos no início, e para orar. Então eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho, para que a gente orasse. Você tem liberdade de falar direto com Deus. Então eu queria que você orasse junto comigo, para que o Espírito Santo dele, que habita em você, fale ao seu coração, para que a palavra que é dele fale ao seu coração e ao meu coração também, e que ele me use conforme a vontade dele. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque como nós cantamos, Senhor Deus, nós podemos crer que o Senhor é o único, que só em Ti nós somos satisfeitos, Jesus, que nada mais importa do que a Tua presença. Como nós cantamos, Senhor Deus, nós viemos aqui porque queremos mais do Senhor, mais de Ti. Nós viemos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome e que nós continuemos, Senhor Deus, a aprender sobre o Senhor através da Sua palavra. Que o Senhor continue se revelando a nós através da Sua palavra, derramando mais o nosso coração, através dessa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com os meus irmãos e que eu possa falar aqui, Pai, apenas aquilo que o Senhor preparou para dizer aos Seus filhos nessa noite. Que o Senhor esteja mesmo conosco, falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar vocês a abrir comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Esperar vocês acharem, para que a gente leia junto. Lucas capítulo 11, versículo 1. Quem achou? Dá um amém, glória a Deus. Então vamos lá, vou ler então. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa-nos aos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda, versículo 5. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Versículo 9. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Vamos ler de novo o versículo 10? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Amém? Podem sentar. A gente vai ler um pouquinho abaixo depois. Mas é algo que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias muito sobre as práticas devocionais. Sobre a importância do nosso tempo com Deus. E a gente conversou na penúltima vigília sobre experimentar a boa parte, que é estar ali nos pés de Jesus, como Maria estava. E a gente falou sobre ler a palavra. E hoje eu queria que a gente falasse sobre oração. E aí a gente vê, eu queria que a gente lesse um por um desses versículos, meditando no que o Senhor tem para nos ensinar. Vocês podem pensar assim: falar sobre oração, mas a gente já ora, né? Só que hoje a gente já fez várias orações. Mas orar é
parte da vida cristã. E se a Bíblia fala disso em vários momentos da nossa vida, a gente também tem que parar para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Porque muitas vezes a gente se dispersa no caminho, né? Fica um pouco desleixado e o Senhor sempre nos chama para orar mais, para buscar mais. Então eu queria falar dessa busca hoje. E a gente vê que logo no versículo 1 desse capítulo 11, fala que quem estava orando? Quem estava orando aí na sua Bíblia? Versículo 1 do capítulo 11. Quem estava orando? Jesus. Jesus estava orando. Só por isso aí a gente pensa, se Jesus, que é Jesus, orava e muito, quem somos nós para orar pouco, né? A Bíblia nos fala que Jesus orava. E Jesus é Deus. E quando esteve aqui na terra, ele continuava sendo Deus. Ele sempre é Deus. E Jesus, sendo Deus, enquanto esteve aqui, orava. Vocês acham que a gente pode descuidar da oração? A gente fala que a gente é cristão porque nós somos imitadores de Cristo. Se nós somos imitadores de Cristo e ele orava muito, nós temos que orar muito também. E a gente vê vários textos que Jesus ora. Eu não vou ler, eu vou só citar para a gente. Vocês estão me ouvindo? Está muito alto? Não? Para mim está meio... Jesus orou no batismo dele, lá em Lucas capítulo 3. Ele orou antes de escolher os apóstolos. Ele orou quando as multidões aumentaram, ele precisou alimentar aquela multidão. Ele orou antes de pedir que os discípulos, que os 12 apóstolos fizessem sua confissão de fé. Ele orou na transfiguração e ele orou em diversos outros contextos. Os discípulos sabiam que Jesus orava. A gente vê em outros capítulos que Jesus às vezes se retirava, deixava eles para ir orar sozinho. Vocês lembram disso? Às vezes Jesus falava assim, podem ir no que eu vou orar. E ele se retirava para orar sozinho. Então Jesus orou, né? Orava muito e estava em constante oração. E a Bíblia nos traz esses registros de que ele orava. Então Jesus já sabia, os discípulos já sabiam que Jesus orava. E ele estava orando nessa ocasião. Então aqui fala que Jesus estava orando em certo lugar. E aí quando ele terminou de orar, um dos discípulos falou, Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E eu queria que cada um pensasse, você sabe orar? Será que a gente sabe realmente orar? A gente ora, mas a todo momento a gente precisa também fazer esse pedido. Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina como pedir, me ensina o que pedir, me ensina o que falar com o Senhor. Assim como os discípulos fizeram, nós também precisamos pedir que o Senhor nos ensine a orar. Até ontem na vigília, né, o pastor Kleber falou, tem horas que a gente precisa pedir ao Senhor para nos ensinar a orar. E aí eles pediram, Jesus nos ensine a orar. E aí Jesus começou a ensinar. E olha o que ele falou. Quando vocês orarem. Ele falou, se vocês orarem, falou isso. Se vocês orarem, o dia que você lembrar de orar. Não, ele falou, quando vocês orarem. Ou seja, ele espera que a gente ore. E aí quando a gente orar, quando vocês orarem, digam. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aqui é um trechinho da oração do Pai Nosso, né? Que está mais completa em outro livro. Aqui em Lucas está um pouco mais resumido. Mas ele começa, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí a gente aprende aqui com Jesus, que quando a gente orar, a gente tem que primeiro exaltar o nome do Senhor. Não necessariamente a gente sempre tem que cumprir essa ordem, né? Mas ele nos ensinando a orar, ele nos ensina que quando a gente orar, a gente tem que exaltar o Senhor. Então, santo é o teu nome, digno é o Senhor, como nós cantamos aqui hoje. Tudo é para a tua glória. Exaltar mesmo, dizer palavras de exaltação, de adoração ao Senhor. E ele fala, venha o teu reino. O que significa vir o teu reino? Né? Quando na oração do Pai Nosso completinha fala, venha o teu reino, qual que é a completa? Completa aí, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedir para que venha o reino dele, para que seja feita a vontade dele. Então, a gente tem que orar
primeiro buscando entender qual que é a vontade de Deus. Vocês concordam que Deus é onisciente, que Ele sabe de tudo? Vocês acreditam nisso comigo, que Deus sabe de tudo? Você sabe o que é que vai acontecer amanhã na vida de cada um aqui, as circunstâncias do amanhã? Alguém aqui sabe para nos contar? Ninguém sabe. Então, até para a gente orar, a gente precisa pedir que seja feita a vontade de Deus. Porque às vezes a minha vontade amanhã é fazer uma coisa, mas que as circunstâncias não vão estar para que aquilo seja feito. O Senhor é que sabe de tudo. Então a vontade dele é perfeita, é boa, agradável, porque ele já sabe de tudo. Então quando eu for orar, eu tenho que buscar a vontade dele também. Não é só a minha. Na verdade, a minha vontade tem que estar alinhada com a dele. Porque a dele é que realmente importa. Vocês concordam que é a vontade do Senhor que importa? Então Jesus ensina que a gente tem que começar a pedir para que venha o reino dele, para que seja feita a vontade dele. Então, para que seja feita a vontade dele. Se a gente quer que o Senhor, que as nossas orações estejam de acordo com a vontade do Senhor, a gente precisa conhecer qual é a vontade dele. Primeiro a gente precisa pedir para que a vontade dele seja feita, mas a gente tem que buscar conhecer. Às vezes você tem um sonho, uma coisa muito legal que você queira fazer. Mas aí quando você vai ler a palavra, você fala assim, nossa, mas se eu fizer isso, eu vou estar desagradando ao Senhor. Essa vontade minha não é uma vontade que condiz com a vontade de Deus. Então eu não vou pedir. Então para a gente aprender a orar cada vez mais e para que as nossas orações estejam de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a Bíblia primeiramente também. Conhecendo a Bíblia, a gente conhece a vontade de Deus, o caráter dele, os princípios que ele tem para a nossa vida. E a gente aprende a pedir melhor. A gente aprende a pedir mais de acordo com a vontade dele. Então, queria que a gente lesse lá em João, capítulo 15, sobre isso. João é depois de Lucas aí. João, capítulo 15, versículo 7. Acharam? Então vamos lá. Jesus que está falando. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O final fala, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas é se a gente estiver aonde? Em Cristo e se as palavras dele estiverem em nós. Porque se nós estivermos em Jesus, estivermos juntos, íntimos de Cristo, conhecendo a palavra dele em nós, a gente vai começar a querer o que ele quer. Os sonhos que ele colocar no nosso coração vão ser os sonhos dele. Então, quando a gente pede, ele faz, porque está alinhado com a vontade dele. Então, nessa primeira parte aí de Lucas capítulo 11, né? Para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos ensina isso. Que até para saber como pedir, nós dependemos de Deus. Porque nós temos que pedir de acordo com a vontade dele, se nós queremos imitar Jesus. Certo? E aí depois, ele fala, perdoa-nos, versículo 3. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Ele nos ensina a pedir sobre necessidades físicas. Então você pode se achegar a Jesus, a Deus. Você tem liberdade de chegar e falar, Senhor, eu estou vivendo essa dificuldade. Eu estou precisando, Senhor Deus, do sustento do Senhor. Eu estou precisando da provisão do Senhor, de uma porta de emprego. Enfim, o que você estiver precisando, de coisas físicas mesmo, a gente pode pedir ao Senhor esse sustento. No versículo 4, ele fala, perdoa os nossos pecados. Então, ele nos ensina também que na oração, a gente pode orar com arrependimento, pedindo para que o sangue de Jesus nos cubra, para que Deus nos perdoe das nossas ofensas, confessando os nossos pecados a Deus, crendo que Ele já nos perdoou. Você cantou hoje que você é livre? Você é livre pelo que Jesus fez. Mas nós precisamos nos achegar ao Senhor e nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, como Jesus ensina. E depois ele fala, e não nos deixe cair em tentação, pedindo ao Senhor livramento das tentações, proteção. Então, Jesus começa a nos ensinar a orar com essas coisas. Vocês estão ficando com sono? Que eu falo mansa, né? Mas vocês estão comigo?
Então tá bom, eu não consigo falar muito agitada, não. Mas, então Jesus nos ensina a orar de acordo com a vontade do Pai, nos ensina a ter essa liberdade de pedir pelas nossas necessidades físicas, de pedir perdão pelos nossos pecados, de pedir livramento. E aí ele conta uma história até engraçada, que aí até botei o nome de Batendo a Porta, porque eu achei essa história interessante. A gente já leu, é a que está do versículo 5 ao versículo 8. Eu queria que vocês imaginassem comigo, né? Sueli está aqui perto. Vamos imaginar que o Igor e a Abigail chegaram lá em casa. Já aconteceu isso assim, de eu chamar eles e não ter nada, né? Uma vez. Chegou lá em casa, não tem nada, não tem um pãozinho para oferecer. E Sueli, vamos supor que seja minha vizinha. Só que já é meia-noite. Sueli já está dormindo, já tem seu filhinho. Aí eu bato lá, Suelen, Igor e Abigail está aqui em casa, não tem nenhum pão, me dá uns 3 pãezinhos aí para servir para eles. Mariana, eu já estou deitada, eu não vou levantar não. Hoje em dia é o WhatsApp, né? Mas vamos supor que eu fui na porta dela. Não vou levantar não, a gente já está dormindo, não vou levantar. Eu fico, não, Sueli, por favor, eu fico insistindo. Ela não levanta porque é minha amiga, ela levanta porque eu estou sendo tão chata, que ela levanta e fala, tá bom, toma os 3 pães. Fala assim com o Fábio, eu vou lá abrir para essa menina, porque se eu não der esses pães, ela não vai deixar a gente dormir. E aí, Jesus conta uma história, assim, né? Eu fiz uma historinha um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. E ele fala, no versículo 8, digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. E aí você pode pensar assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que ficar batendo na porta de Deus até ele me achar chato e me abençoar? Não, não é isso que a palavra está dizendo. Depois a gente vai ver lá embaixo um contexto para isso. Olha só, lê comigo no versículo 11 e 12. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus é bom. Não é pela nossa insistência que Ele nos abençoa, não é sobre isso que está falando. Essa historinha é para nos ensinar a importância de persistência. Esse amigo aqui não foi um amigo legal. Né? Ele poderia, pela amizade, ter levantado, ter servido. E o outro amigo foi incômodo também, foi inconveniente. Não é para a gente ser inconveniente. Mas Jesus está falando que se nessa situação, pela persistência, ele alcançou, em determinadas situações a gente precisa ser persistente também. Não ser inconveniente. Não é que para Deus a gente tem que ficar sendo chato, não é isso. Mas Ele quer nos ensinar sobre perseverança, sobre persistência. Na palavra a gente vê em outros trechos também que Deus nos ensina sobre a persistência na oração. E nós vamos ver sobre isso. Mas o nosso Deus, Ele não é um vizinho mal-humorado. Ele é um Pai amoroso. E se nós que somos mal-humorados, que somos chatos, que somos inconvenientes, sabemos abençoar as pessoas, quanto mais Deus, que é um Pai amoroso, que é um Pai bom, sabe nos abençoar. Mas em determinadas situações, Ele nos ensina a ser perseverantes. Porque às vezes determinadas coisas não vão acontecer exatamente da maneira e no momento que a gente quer. E enquanto a gente é perseverante, nós somos preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Não é que a gente orar várias vezes vai mudar a vontade de Deus, vai mudar a gente. Ser persistente na oração vai produzir em nós transformação para chegar ao momento certo de receber aquilo e estarmos preparados. E aí sobre isso eu queria ler uma outra parábola, né? Uma outra história que Jesus conta também, lá em Lucas 18, que ele fala também sobre essa persistência. Lucas capítulo 18, essa eu queria que a gente lesse junto também. Lucas 18. Vou ler aqui então. 18:1. Tem aí? Lucas 18:1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Vamos falar isso juntos? Jesus lhes contou uma parábola
para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então esse juiz era mau. E pela insistência dessa viúva, ele ainda foi lá e julgou a causa dela. Será que Deus não fará justiça àqueles que clamam dia e noite? O Deus que é bom? Um Deus que não é mau como esse juiz, mas o justo juiz. Será que a palavra diz que Ele ouve as nossas orações, que Ele está atento para aquilo que a gente clama dia e noite? E Ele não, por mais que pareça que Ele vai tardar, Ele não tarda em cumprir as promessas dEle, Ele não tarda em abençoar a gente. Ele tem o tempo certo para cada coisa. Mas enquanto as coisas não acontecem, a Bíblia nos ensina a ser perseverantes em oração, a clamar dia e noite. Enquanto nós clamamos, algo em nós vai sendo transformado, algo em nós vai sendo mexido mesmo pelo Espírito Santo. Então, voltando lá para Lucas 11, né, que é o texto que a gente estava falando, Jesus fala sobre persistir em oração. E ele continua falando em oração no versículo 9. E antes da gente falar, né, eu notei uma coisa aqui. Tem tesouros também que a gente só vai encontrar perseverando em oração, né? Os homens maus também recebem coisas boas, vocês concordam, né? O sol está aí para todo mundo, as pessoas trabalham, mesmo aqueles que não conhecem a Deus recebem bênçãos de Deus. Mas existem algumas coisas que a gente vai encontrar só perseverando em oração. É na intimidade com Cristo que a gente vai encontrar. E eu não estou falando de bênçãos necessariamente de coisas físicas, mas até para nós mesmos, coisas que o Senhor vai moldar em nós, que vão ser tesouros mesmo na nossa vida, que a gente só vai encontrar se a gente perseverar em oração. Então nós precisamos aprender com Jesus, que orava em todo tempo, como Paulo também falou para a gente orar sem cessar. Nós precisamos ter essa confiança de que se a palavra diz, a gente vai fazer. De orar em todo tempo, de ser perseverante, de ser persistente em oração. Pela leitura da palavra, Deus fala conosco. Pela oração, a gente tem o privilégio de falar com Deus. Você já pensou? A gente tão pequeno, ser livre para falar com Deus tão grande, saber que Ele nos ouve? É um privilégio, mas que a gente muitas vezes se esquece. E aí eu vi uma frase em um livro, é um livro do Reverendo Elben, o livro chama, esqueci agora, peraí, Práticas Devocionais. E é uma frase que eu achei muito interessante, eu queria que vocês prestassem atenção. A oração é o instrumento pelo qual confessamos duas coisas ao mesmo tempo: a estreiteza dos nossos recursos e a extrema largueza dos recursos do poder e do amor de Deus. Quando a gente ora, a gente se coloca nessa posição de humildade, de dependência, de reconhecer que se eu estou orando, é porque eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade para fazer, eu não sei o dia de amanhã, então como é que eu quero fazer tudo na força do meu braço? Quando a gente não ora, é como se a gente estivesse falando assim: Deus, está tudo certo aqui, eu dou conta. Mas quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor antes de qualquer coisa, a gente reconhece, a gente acaba dizendo isso para nós mesmos quando a gente ora. Por mais que o nosso coração esteja orgulhoso, quando a gente ora, a gente está dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não tenho nada, então eu dependo do Senhor. E eu creio no poder, nas riquezas, na onisciência do Senhor para cuidar de mim. Então, como eu estava falando, que a oração, primeiro ela nos muda,
só da gente orar já vai criando em nós essa dependência do Senhor. A gente já é dependente dele, mas muitas vezes a gente não reconhece. E quando a gente ora, a gente começa a ser transformado no sentido de saber que todo tempo a gente depende dele. Vocês acham que a gente é suficiente? Não é. A gente depende do Senhor. Vocês dependem do Senhor? Então, para isso a gente precisa orar, a gente precisa pedir, a gente precisa clamar. E aí, no finalzinho aqui fala, Jesus nos fala, o título é Jesus encoraja a oração. E ele fala, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Então, se você tem alguma coisa, às vezes, muito difícil, bata, busque, peça, o Senhor abençoe, o Senhor abre a porta. Às vezes não é no tempo que você está imaginando, mas enquanto isso, Ele vai te preparando, Ele vai te conduzindo para a vontade dEle. E eu queria que essa palavra nos encorajasse nisso, nos encorajasse a ter essa ação de bater a porta, de buscar, de clamar. E o que a oração produz em nós, né? Como eu falei das transformações que a oração faz em nós, porque Deus não precisa da nossa oração. E a nossa oração não muda Deus. Mas se Ele nos ensina a orar, há riqueza nisso, há poder nisso. Quando a gente ora, tanto que Deus pode fazer na nossa vida e através de nós, é incalculável por nós. E a gente vê isso, por exemplo, em Filipenses 4. Não precisa abrir não, vou pedir para projetar. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Pode passar? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se em tudo a gente pedir ao Senhor, se em tudo a gente se achegar a Ele com ações de graça e apresentando as nossas súplicas, a situação externa pode até continuar do mesmo jeito. Mas a palavra diz que a paz dele, que excede todo entendimento, invade o nosso coração. Então, às vezes, a circunstância continua a mesma, mas você, diante da circunstância, não é o mesmo. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o nosso coração. E Ele diz que Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. Claro que as circunstâncias podem mudar pelo poder que há no nome de Jesus. Quando a gente clama, a gente vê cura, a gente vê libertação, a gente vê portas sendo abertas, situações sendo transformadas. Mas já quando a gente ora, entrega isso nas mãos de Jesus, a gente encontra esse descanso, essa paz que invade o nosso coração. Então orar já traz isso em nós. E orar também nos amadurece espiritualmente. Quando a gente ora, a gente tem que ter disciplina. Nós somos uma geração com muita dificuldade com disciplina. Mas a Bíblia nos ensina a ter disciplina em certas coisas, como na oração. Então a oração nos força ao exercício da disciplina. E orar também nos ajusta nos padrões da fé. Você vai colocando a sua confiança em Deus e não em você. Você vai colocando as coisas diante de Deus, então você fica mais em paz. Você sabe que se você já entregou para Deus, você pode confiar que Ele vai cuidar das demais coisas. Se você busca o reino dEle em primeiro lugar, Ele vai cuidar das demais coisas. Então orar vai trazendo experiências também com Deus. É tão bom quando você ora, por exemplo, quem frequenta célula? Quem já foi em célula aqui? Nós temos muitas células na nossa igreja. E a gente costuma pedir oração no final, né? Quem já teve uma oração que você orou com os irmãos da célula, respondida? Não é tão bom você orar junto com todo mundo e depois você chegar assim, olha, aquilo que a gente orou, o Senhor fez. Isso vai produzindo experiências com Deus. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Isso vai fortalecendo a nossa caminhada com Cristo. Então nós precisamos orar para ter essas experiências com o Senhor também.
E eu achei uma frase interessante que fala que a primeira resposta ao pedido de quem ora é a transformação do coração. Mas além disso, se estiver no tempo de Deus, estiver de acordo com a vontade dele, nós temos as respostas, nós temos os testemunhos que a oração produz. Eu vou ler aqui para vocês Efésios 3:20. Já pôs ali. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes você pede e Deus faz, você fica assim, meu Deus, o Senhor fez muito mais do que eu sonhava. Quantas vezes a gente também não tem testemunhos como esse? O Senhor faz além do que a gente pede. E algumas coisas a gente tem que aprender a perseverar, a esperar. Mas se a gente for tendo essa relação de dependência, de confiança com o Senhor, a gente aprende a esperar porque a gente sabe em quem a gente confia e para quem a gente pediu. Mas a gente está falando muito sobre aquela oração de pedir, de suplicar, né? Mas não é só essa oração que a gente deve fazer. A gente deve orar adorando, né? Hoje nós cantamos orações aqui, né? Nós falamos, tu és digno de tudo. E como é que é a música mesmo? Me ajuda aí. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória, te exaltamos. Várias vezes nós cantamos que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é exaltado, que Ele é o Rei dos Reis, que digno é o Cordeiro de Deus. Então nós devemos usar a nossa oração também, não só para ficar pedindo, a gente até cantou. Não vim atrás de bênçãos. Tem horas que a gente tem que orar para exaltar o nome do Senhor. Tem hora que a gente tem que parar e falar, Senhor, hoje eu quero exaltar o Teu nome. E começar a glorificar, a exaltar. Se você não sabe como, abre a Bíblia e vê. A Bíblia ensina. Tudo isso que a gente canta é porque está na Bíblia. A Bíblia nos ensina a adorar o Senhor. Os salmos nos ensinam a adorar o Senhor. Então se você fala assim, mas eu não sei orar adorando. Então comece a adorar através dos salmos. Abre os salmos, lê e fala, Senhor, como diz aqui. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem que orar também adorando ao Senhor. A gente deve orar também, como a gente leu lá, com ações de graças, agradecendo. Né? A gente não pode ser como aqueles leprosos, né? Que Jesus curou vários e um só voltou para agradecer. Se a gente ora pedindo, a gente tem que orar agradecendo também. Esse salmo aqui é muito bonito, Salmo 103. Salmo 103, versículo 2. Põe aí para nós. Salmo 103, 2. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. A gente não pode esquecer. Pedir a Deus para que a gente não se esqueça de nenhum só dos benefícios dele, mas agradeça. A gente ora também, como eu falei, confessando os nossos pecados, se arrependendo diante do Senhor. Então, Senhor, como Davi fez, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se hoje eu fiz algo que não te agradou e que eu nem percebi. Traz a minha memória e aí a gente se arrepende, pede perdão e nisso nosso caráter vai sendo transformado. A gente pode orar também algumas vezes como uma forma de extravasamento. Quem já viu a história da Ana, mãe do Samuel? Lá em 1 Samuel. Ana, mãe do Samuel. Ela era uma mulher que não podia ter filhos. Isso amargurava muito o coração dela. E um dia ela foi até o templo e ela ficou orando de um jeito que ela chorava e só mexia a boca. E aí o sacerdote Eli, que estava lá, achou que ela estava bêbada. Porque o jeito que ela orava, ela estava muito descontrolada, vendo de fora. E aí ela fala, não, meu Senhor, eu estou orando, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Tem momentos que a nossa oração vai ser para derramar a nossa alma diante do Senhor. Quando você está naquela situação de amargura, às vezes você está numa situação tão difícil, que você não consegue ficar elaborando as palavras e orando, mas a gente tem liberdade para se derramar, para derramar a nossa alma mesmo, nos pés do Senhor. Né? E até contando um testemunho, vocês lembram que a gente, em outubro, estava orando aqui pela minha sobrinha Helena?
Ela ficou na UTI neonatal uns 12 dias, mais ou menos. E aí eu sou muito chorona, tá, gente? Foi um momento muito difícil. Eu passei uma noite com ela tinha 2 meses e estava entubada. E aí eu passei uma noite com ela no hospital. E aí eu fiquei forte, né? Porque eu não podia ficar mal perto do meu irmão, da minha cunhada. E aí eu cheguei em casa e eu só sabia chorar. Eu chorava. E eu não conseguia orar, mas eu só conseguia falar assim: por favor, Senhor, por favor, Senhor. Eu só conseguia falar isso: por favor, Senhor. Mas depois que eu derramei a minha alma mesmo diante do Senhor, pude ficar em paz. Falei assim: eu já entreguei para o único que pode fazer. E aí eu experimentei dessa paz que excede todo entendimento. Então tem horas que a gente vai orar assim, derramando mesmo tudo nos pés do Senhor, sem conseguir falar direito. Mas é uma forma de oração, da gente extravasar mesmo, como Ana fez, e se derramar aos pés do Senhor. E para a glória de Deus, ela está 100%, ela se recuperou, né? Contar a história toda. Ela se recuperou, saiu de lá, não teve nenhuma sequela, nada. Ela está 100% bem e desenvolvendo muito bem. E Deus realmente fez um milagre na vida dela. E outro tipo de oração é da gente interceder. É muito comum a gente esquecer, principalmente nos nossos dias, que a gente é muito habituado a viver para nós mesmos, né? A gente é ensinado assim lá fora. Mas a gente é um corpo. E a gente também é sal da terra e luz do mundo. Então a gente não pode ficar orando só por nós. Eu venho aqui: Senhor, me abençoa meu trabalho, abençoa meu casamento, abençoa minha faculdade, abençoa... Pô, isso é ótimo, é legítimo, a gente tem que orar pedindo, mas a gente tem que lembrar de orar uns pelos outros. A palavra nos ensina isso lá em Tiago 5,16. Se puder colocar aí, a gente orar pelos outros. E não só pelos nossos irmãos, a gente deve orar pelos nossos irmãos. É Tiago 5,16. Orar pelos nossos irmãos, mas a gente deve orar por outras coisas também. A gente deve orar por justiça. A gente deve orar como a gente fez ontem. Quem veio aqui ontem na vigília? Ontem nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso país. Oramos por pessoas vítimas de violência. Orar por pessoas vítimas de abuso sexual. Orar pelas nossas crianças. Orar pelos nossos jovens. Orar pelos nossos líderes. Às vezes a gente só reclama. Ai, porque meu líder de célula não me ajuda, meu líder de célula não me pergunta como é que está a minha semana. E às vezes naquela semana o líder de célula está numa situação muito difícil e também você nem perguntou. Nós somos um corpo, então nós também temos que orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Nós devemos orar pelos nossos irmãos. Olha lá. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando Jesus entregou a sua vida por nós e nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos tornou justos. O sangue dele nos fez justos. E a nossa súplica pode muito, porque ela é feita em nome de Jesus. E no nome dele tem poder. Então quando você pensa assim: eu vou orar por Viçosa. Viçosa já deu o que tinha que dar. A saúde de Viçosa, esse colapso. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Mas a gente só reclama ou a gente começa a orar? A nossa oração tem poder, então a gente precisa orar por essas coisas. Você sabia que para a gente estar aqui sentado na igreja dessa maneira, muitas pessoas oraram? Eu sou dessa igreja desde criança, eu lembro tanto de pessoas que passaram por aqui, que oraram, que profetizaram, que a gente ia ter piso, muito tempo, isso aqui foi tudo cimento. E não só pela estrutura física, mas no início éramos poucos e muitas pessoas oraram para que viessem mais jovens, para que mais jovens fossem alcançados, para que mais famílias fossem alcançadas. E Deus está respondendo às orações desses irmãos lá atrás. E nós temos orado pelos adolescentes que estão aqui agora, nós temos orado por eles, para que amanhã, quando nós estivermos um pouquinho mais velhos, a gente tiver outras funções, eles cuidem do Point, eles cuidem dos outros adolescentes que virão. Nós temos orado pelas crianças, nós temos orado pelos nossos líderes. Então a gente tem que lembrar de não orar só por nós mesmos,
mas orar pelas pessoas, pelo nosso país. Uma outra coisa que a gente deve fazer na oração também, muitas vezes, é se lamentar. A gente tem essa liberdade, na verdade, né? Como a gente vê no livro de Lamentações, de poder lamentar: Senhor, como está essa cidade, Senhor? E se lamentar, o tanto de jovens falecendo nessa guerra de drogas. A gente deve se entristecer, o nosso coração não deve ficar frio e falar: mais um que morreu. Ou como alguns dizem: mais um CPF cancelado. Nós somos cristãos. Nós devemos pensar que são jovens que perderam a vida sem conhecer a Cristo, que tiveram a vida retirada prematuramente. E nós temos orado para que essa situação mude, para que a gente faça diferença na nossa cidade. Se a igreja ora e age, as coisas podem ser diferentes. E tudo começa na oração. É através da oração que Deus vai nos dar estratégias para agir. É através da oração que Ele vai motivar o nosso coração nas causas que Ele quer que estejamos. E também a oração de súplica, que é o que a gente faz geralmente, que é o que a gente falou, de pedir. A gente deve pedir por nós, sim, irmãos, mas a gente não deve esquecer dessas outras coisas. E por último, eu queria que a gente pensasse que é bom a gente ter horários para orar. É bom que você e eu estabeleçamos na nossa rotina: esse horário aqui eu vou orar. Mas minha oração, eu já pedi tudo, né? Minha vida está tranquila. Então você vai lembrar do que eu falei. Você vai começar a falar: então eu vou orar pelas pessoas da minha célula. Abre o grupo do WhatsApp e vê. Vou orar pela Abigail, aí eu oro. Pelo Igor, quem mais é da minha célula? Pedro. Começa a orar, pega o grupo do WhatsApp, vai lembrando das pessoas e vai orando por elas. Depois começa a orar pela cidade, pela sua família. Eu não sei o que Deus colocar no seu coração. Mas não pensa só em você também. Vamos lembrar, eu falo isso para mim também, da gente orar uns pelos outros nesse período de oração. Mas além disso, a palavra nos ensina a orar sem cessar, a orar em todo o tempo. Aí você vai pensar: eu vou ficar então o dia inteiro ajoelhada no meu quarto, orando, orando, orando? Não é isso. Mas se nós somos cristãos, o Espírito Santo está com a gente o tempo inteiro. Então orar sem cessar é ter esse coração aberto à oração. É estar no meio do trabalho e aparecer uma circunstância difícil. Você não precisa nem parar de fazer o que você está fazendo, mas falar: Senhor, me ajuda. Senhor, como é que eu vou... Ou então você está fazendo, a pessoa está falando, você está com uma cara de paisagem, mas você está assim: Jesus, o que eu vou responder? É estar em constante ligação com o Senhor, crendo que Ele ouve o que a gente pensa também. Às vezes você não precisa nem expressar com a boca, mas orando em pensamento. É estar aberto à oração, aberto também na oração a ouvir o que Deus tem para falar. Orar sem cessar é ter esse coração dependente de Deus o dia inteiro. É saindo de casa eu estou orando, é na academia eu estou orando, é no trabalho eu estou orando. É estar o tempo inteiro ligado em Deus mesmo. E eu sei que muitas dessas coisas que eu estou falando são coisas que você já sabe, que eu já sei. Mas o Senhor tem falado tanto isso comigo, e eu creio que é porque Ele quer nos despertar para orar mais. Né? A Bíblia fala que aquele que acha que está bonzão tem que ter cuidado para não cair. Então, se você acha que você está orando demais, é provável que você não está orando o tanto que você deve orar ainda, ou que não está orando pelos outros. Então, que cada um de nós, a gente pare para refletir: Senhor, me ensina a orar. Se os discípulos não sabiam orar, se eles pediram para Jesus ensinar a orar, nós também não sabemos orar. Paulo fala isso. Quer ver? Lá em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Paulo fala assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. E nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, quando for orar, pede: Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda o que orar, sobre o que orar. Me conduz nessa oração. Então, a gente precisa buscar no Senhor mesmo. Cada dia mais aprender a orar. E cada dia mais Ele vai nos ensinando. Mas nós precisamos ser perseverantes em oração. A gente pode orar os salmos, como eu falei. Abre a Bíblia, lê um texto e ora aquilo que o Senhor falou com você naquele texto. Como a gente leu lá: quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. E às vezes a gente não ganha
porque a gente não pede ou porque a gente pede mal. Isso também está na palavra. Em Tiago fala isso. Que às vezes a gente não ganha algo porque a gente não pede, ou às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, para os nossos próprios prazeres. Então, o meu convite com essa palavra é para que eu e você busquemos ser mais perseverantes na oração, ter mais compromisso com a oração, que é tão fundamental para a nossa caminhada. Busquemos no Senhor, busquemos na palavra e não oremos mais só por nós mesmos. Até aquela menina cantou, né, que a gente faz tudo só para nós mesmos. Orar uns pelos outros também. E aí eu queria que a gente ficasse de pé agora. É uma palavra breve, né? Eu não sou muito de estender. Mas eu queria que a gente, mais uma vez, como a Alex fez no início, que a gente orasse uns pelos outros. Muitas vezes nesse final a gente ora por nós, não tem nada de errado nisso. Você pode orar por você nesse momento também. Mas eu queria que primeiro você orasse por alguém. E aí pode ser alguém diferente do que você orou aquela hora. Pode ser gente que você não conhece, ou gente que se você for muito tímido, pode voltar na pessoa que você conhece. Mas a ideia é que a gente ore por alguém. Pergunta para a pessoa se ela precisa de oração, se ela quer que você ore por algo. E ore por ela, não precisa dela ouvir, mas para a gente aprender mesmo a orar uns pelos outros. E começar isso desde já, desde aqui. Quem não quiser, fique à vontade, não precisa ficar constrangido, mas ore do seu lugar, então, por nós aqui, pelos seus irmãos. E nós vamos orar nesse momento, então, tá?